Então, pessoal, para a gente finalizar esse bloco, né, da disciplina de Ecologia de Ecossistemas, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da UFMG, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de serviços ecossistêmicos, que a gente já conversou um pouco, né, durante esse bloco, mas isso é só para a gente fechar e entender melhor ou, né, tentar fazer o link aí direitinho entre o que a gente chama de funcionamento de ecossistemas e isso que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Como eu já falei em outras aulas, né, existe uma diferença entre esses termos, então a gente tem uma série de processos ou estruturas, né, dentro desses ecossistemas que garantem aquilo que a gente chama de função dos ecossistemas, e algumas dessas funções dos ecossistemas são também quantificadas ou mensuradas na forma de serviço. O que significa isso? São algumas dessas funções que trazem, por exemplo, benefícios, então, para o bem-estar humano. Então a gente consegue tarifar, a gente consegue quantificar esses benefícios e eles passam um pouco, né, da esfera dos ecossistemas para a esfera aqui que a gente chama, né, onde existe a possibilidade de mensurar isso, então, em termos de bem-estar humano, bem-estar econômico. Então tem toda essa parte associada a essas funções que a gente consegue associar um determinado valor. E por que que isso ficou tão importante, né? Durante muito tempo foi interessante a gente entender o funcionamento dos ecossistemas, depois a gente avaliar o funcionamento desses ecossistemas frente a essas mudanças, tanto ambientais quanto aquelas mudanças que têm uma origem antrópica, tentar entender, né, o início aí da ecologia de ecossistemas, como que essas mudanças, esses próprios governantes internos desses ecossistemas influenciam essas funções, e agora a gente partiu para uma outra esfera, que é a de entender como que algumas dessas funções são transmitidas na forma de serviços e como que esses serviços são alterados novamente por esses drivers aí antropogênicos, tá? Então aqui só um exemplo para o ambiente marinho, onde a gente tem uma série de mecanismos, né, que governam, por exemplo, a produtividade primária, a produtividade secundária, a liberação de nutrientes e o uptake desses nutrientes. Isso garante o funcionamento dos ecossistemas em termos, por exemplo, de interações, né, como é o caso da herbivoria e da predação, mas hoje a gente sabe que algumas dessas funções também podem ser vistas, né, ou transmitidas aí na forma de serviços ecossistêmicos, tá? Então a gente consegue fazer um link com o que a gente falou desde o início dessa disciplina, que seria então os efeitos que a gente tem das espécies nesses serviços ecossistêmicos, né, os efeitos das espécies nos processos ecossistêmicos e como que eles vão ser transmitidos na forma de serviços. Então, os serviços, gente, a definição mais simples aí seriam os resultados dessas funções ecossistêmicas, mas que possuem um valor socioeconômico, por isso que ele está associado à esfera humana, que é de fato mensurável. Então a gente divide esses serviços ecossistêmicos em 4 grandes grupos, como vocês estão vendo um exemplo aqui. Então o grupo que a gente chama de suporte, que na verdade é o grupo basal desses serviços, tá? E ele vai dar suporte para o acontecimento, né, e a força aí de todos esses outros serviços ecossistêmicos. Os de abastecimento, que são, na minha visão, os mais facilmente mensuráveis, né, porque eles são transmitidos aí muitas vezes na forma de produtos. Os reguladores, que tem muito a ver com as funções dos ecossistemas, né? Então, estoque de carbono, ar limpo aí. E os culturais, né? Então, muito associados aí a essa ideia do bem-estar humano, a recreação, né? A parte estética aí desses ecossistemas. Então, aqui só alguns exemplos, né? E a gente vai sempre tentar lembrar que existe um link, então, entre a presença das espécies nos ecossistemas, né? Essa parte biótica aí dos ecossistemas, o efeito dessas espécies naqueles processos e funções ecossistêmicas e quais desses vão ser então convertidos na forma de serviços, tá? Então, os de fornecimento ou de provisão aí são os mais facilmente mensuráveis, né? Por quê? Porque eles são materiais diretamente fornecidos
pelos ecossistemas, eles são consumidos. Então a gente consegue associar um valor, por exemplo, né, quando a gente fala de alimento, em termos, por exemplo, de quilogramas por hectare de produção, né? Então madeira, água, todos esses são produtos que são mais facilmente tarifados, tá? Então exemplos, frutos, raízes, madeira, né, extração de óleos, água, petróleo, são todos serviços ecossistêmicos aí de provisão. Os de regulação, pessoal, são aquelas funções dos ecossistemas que vão regular as condições ambientais naturais, tá? Então, a presença das plantas, por exemplo, além de contribuir com a ideia da produtividade primária, faz com que esses vegetais, através das funções simples da fotossíntese e da respiração, vão, por exemplo, absorver CO2 da atmosfera, converter isso em biomassa, sequestrar carbono, auxiliar no ciclo da água, né? Então tem hoje a ideia dos rios voadores, mecanismos de evapotranspiração dessas plantas e como que a presença das florestas, por exemplo, tem a chance de regular o clima, né? Em locais muitas vezes bastante distantes aí dessas, principalmente das florestas tropicais úmidas. Os serviços que a gente chama de culturais são aqueles benefícios que não estão associados diretamente a lucro, ou seja, eles não são tão facilmente tarifados, né, se a gente pensar assim, e eles estão associados à ideia do lazer, né, então o ecoturismo, que cresceu muito nos últimos anos, descanso físico e mental, base de estudos para pesquisas científicas, né, então as áreas, por exemplo, de preservação, né, as unidades de conservação. E os de suporte são aqueles serviços necessários para que todos os outros existam, por isso que a gente fala que eles formam a base desses serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, tem uma série de processos, como é o caso da decomposição, que garantem, por exemplo, a formação dos solos e a manutenção desses solos. Ciclo dos nutrientes, a própria presença da biodiversidade, né, tanto em termos taxonômicos quanto em termos genéticos, todos esses seriam serviços ecossistêmicos aí de suporte, tá? Então a gente pode pensar nesses serviços ecossistêmicos, gente, ou nessas 4 grandes categorias, como tendo um grande grupo aqui de serviços de suporte, que são aqueles necessários para a produção e manutenção de todos os outros, aqueles serviços, né, de provisão ou de fornecimento aí, que são de fato os produtos que são obtidos desses ecossistemas, os serviços de regulação, que são aqueles benefícios, então, obtidos diretamente desses processos, e os serviços, então, que a gente chama de culturais. Por que a gente precisa se preocupar, então, com essa ideia dos serviços ecossistêmicos? Pessoal, porque diretamente, a gente consegue produtos, né, desses serviços ecossistêmicos aí, que são oferecidos, vamos pensar assim, de certa forma, gratuitamente, né, por essas funções ecossistêmicas. Então, a produção de alimento, né, em termos aí tanto de alimento vegetal quanto de alimento animal, como é o caso da pesca aí, é um serviço ecossistêmico importantíssimo que traz um benefício direto, né, para a população humana, tá? Várias dessas plantas, por exemplo, né, ou vários desses compostos aí, toxinas extraídas desses animais, estão associados, por exemplo, à produção de fármacos, né, à produção de remédios aí. A gente pode pensar na energia, né, tanto eólica quanto solar, presença de fibras aí, né, essencial para a produção de tecidos. Então são todos serviços, né, que nos dão aí grandes benefícios para a população humana diretamente de forma quase que gratuita, né? A gente tarifa, mas na verdade o fornecimento desses serviços é gratuito. Além desses serviços de regulação, né, e serviços culturais aí que a gente sabe que são tão importantes. Mas hoje a gente precisa se preocupar com isso porque a gente tem visto durante o antropoceno a modificação desses ambientes naturais e muitas vezes ou a redução ou a própria interrupção nesses serviços ecossistêmicos, né? Então essas mudanças que a gente tem visto principalmente aí nos padrões de biodiversidade levam a essas alterações diretas nesses serviços ecossistêmicos. Então uma pequena, aqui é só um exemplo, né? Uma pequena área de terra aí, como vocês estão vendo aqui, dependendo das formas como a gente pode manejar, né, essa pequena propriedade aí, ou essa pequena área aí de um determinado ecossistema, a gente tem a chance, né, de ter o fornecimento de diversos desses serviços ecossistêmicos, como é o caso da manutenção do solo, a regulação do clima, a própria produção de alimentos. Se a gente pensar em técnicas de manejo, né, de propriedades rurais, por exemplo, a gente aumenta o serviço ecossistêmico da polinização, tanto das plantas de cultura
quanto das plantas silvestres. A gente pode aumentar, por exemplo, o controle de pragas mais eficiente através da manutenção dos inimigos naturais, né? Os serviços de suporte, por exemplo, da fotossíntese, da regulação do clima, do sequestro de carbono, né? Além da parte que a gente chama, né, de cultural aí, no sentido de que a presença da natureza, gente, isso já está documentado, ela traz um bem-estar direto, né, para a população. Então, pensar no manejo de áreas verdes das cidades, né, que garanta o fornecimento de alguns desses serviços, reduzem essas ilhas de calor, reduzem o efeito do concreto, nas próprias propriedades, né, muitas vezes em contato com unidades de conservação. Pensar em formas, né, que esses serviços ecossistêmicos possam ser fornecidos dentro da ideia do desenvolvimento sustentável. Então a gente precisa, né, de voltar o olhar para essa preocupação não somente da conservação da biodiversidade, mas da conservação, né, e fornecimento aí desses serviços ecossistêmicos. Se a gente pegar uma só das características que a gente tem visto muito de alteração no uso da terra, que é a expansão da agricultura e da pecuária, a gente sabe, por exemplo, que uma propriedade rural ela realmente presta uma série de serviços em termos de fornecimento de alimento, de fibras, de bioenergia, mas a gente sabe também que existe uma série de desserviços, né? Então, muitas vezes, para a instalação dessas propriedades, a gente vai lidar com desmatamento, perda direta de habitat, mudança na qualidade do habitat, que influencia diretamente a diversidade, erosão do solo, mudanças nos ciclos biogeoquímicos que causam perda aí nesses nutrientes, contaminação do solo e da água através do uso aí de fertilizantes e de pesticidas. Mas se a gente pensar nessas áreas, né, inseridas dentro de áreas maiores aí, a gente precisa de voltar, né, a pensar então nesses serviços ecossistêmicos na paisagem, né? Então controle biológico, polinização, ciclagem de nutrientes e como que algumas dessas estratégias, por exemplo, de manejo, né, nos auxiliam, como é o caso da rotação de culturas, plantio direto, conservação do solo, otimização do uso dos insumos, associados, né, a outras funções da paisagem, como é o caso, por exemplo, né, da ideia do manejo sustentável. Preservação dessas áreas, né, de reserva legal, das áreas particulares, como fazer, por exemplo, conectividade entre esses fragmentos. Eu vou mostrar para vocês um resultado bem prático que a gente avaliou há pouco tempo, né, qual que é o efeito da paisagem na prestação de serviços ecossistêmicos. Então a gente precisa, né, novamente de preocupar com isso e pensar maneiras, né, ou estratégias aí de otimizar alguns desses serviços ecossistêmicos nessa ideia, então, do antropoceno e dessas mudanças ambientais. Então tem uma série, gente, por exemplo, de práticas, né, tanto na agricultura aí, quanto na pecuária, né, para promover, por exemplo, o aumento da polinização, o controle, né, de pragas e de doenças. Então tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, que um aumento na heterogeneidade de culturas, né, então sair daquela ideia de monoculturas que a gente sabe que tem um impacto direto, né, no solo e nos polinizadores. Se a gente conseguir fazer algumas dessas estratégias de manejo, a gente consegue, né, no caso aqui, uma redução de até 50% em algumas dessas doenças, né, que são comumente encontradas aí nessas plantas. Rotação de cultura, né, então eles dão uns exemplos aqui com trigo e milho, por exemplo, acho que esse trabalho foi na Colômbia. Isso faz com que a gente tenha um aumento, por exemplo, né, de predadores naturais, como é o caso das joaninhas, que fazem controle de pragas aí. Então elas controlam afídeos, por exemplo, em campos de algodão, de plantação de algodão, e aí a gente tem, né, uma economia através desse manejo integrado de pragas aí, manejo, né, desses ecossistemas, desses sistemas agroflorestais, aí a gente consegue, por exemplo, redução do uso de inseticida. Mesma coisa para polinização, né? Então tem trabalhos mostrando que a gente pode usar a nosso favor aí a biodiversidade para aumentar esse serviço da polinização através da plantação, né, de diversas espécies aí que florem em sequência, né? Então eles dão alguns exemplos aqui, ó, de algumas árvores que garantem sombra, café, cardamomo, e isso vai fazer, por exemplo, com que os polinizadores, né, no caso aqui beija-flores e abelhas, sejam mantidos nesses sistemas através dessa floração sequencial, né? Então isso ajuda a gente a entender, se a gente entende os ecosserviços, a gente consegue pensar melhor quais são algumas das estratégias possíveis para mitigar um pouco desses impactos, né, dessas mudanças no uso da terra e manter, né, ou pelo menos
conseguir melhorar aí essa situação de impacto na biodiversidade. Mesma coisa para o ambiente marinho, tá, gente? Para o ambiente aquático. A gente sabe que o funcionamento desses ecossistemas passa por uma série de interações tróficas que garantem o fluxo de energia e de matéria nesses ecossistemas. Normalmente a gente tem um foco muito grande nos grandes predadores, né, até por conta da sobrepesca, mas esse aqui é um trabalho para mostrar que esses peixes menores, né, que eles chamam aqui de forage fish, que funcionam como alimento para esses peixes maiores aí que se alimentam, né, diretamente aí do plâncton, eles têm um papel essencial no funcionamento desses ecossistemas aquáticos. E isso também já está quantificado, tá, gente, em termos de serviço. Então, diretamente, né, a pesca comercial desses peixes menores aí, ó, traz um benefício de 5,6 bilhões de dólares. Isso aqui é um trabalho de 2011, tá, gente? Então, esses números já devem ter tido aí, né, um update bem expressivo nesses últimos 10 anos. E se a gente pensar em termos, né, de suporte aí para outros peixes maiores que são predadores, dá em torno de 11,3 bilhões, tá? Então, um serviço ecossistêmico aí essencial que leva, né, essa ideia aqui que eles fizeram, que é Small Fish Big Impact, ou seja, mesmo esses peixes menores aí que estão no meio aí dessa cadeia trófica, eles têm um impacto enorme na economia, né, em termos aí do próprio consumo para alimentação humana, agricultura, aquacultura, né, funcionam aí como isca para diversos outras atividades, né, como é o caso da pesca esportiva. Então, a gente pensar, né, de certa forma, aí, como que a gente consegue tarifar esses serviços econômicos aí, tanto, né, serviços ecossistêmicos, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. E eu acho que, espero, né, gente, que tenha ficado bem claro para vocês nas últimas aulas a importância da biodiversidade para o funcionamento do ecossistema. Eu acho que naquela aula, né, do papel das espécies nos ecossistemas eu frisei bastante isso. A gente tem vários modelos que fazem a relação entre a riqueza de espécies e o funcionamento, mas a gente tem bastante suporte para esses dois modelos aqui, que é o modelo linear e aquele modelo Rebite, né, que nos permite dizer que a presença das espécies ela é essencial para que os ecossistemas funcionem. Mesmo que a gente tenha alguma complementaridade, alguma redundância na função, né, a presença dessas espécies garante, de certa forma, a integridade do funcionamento aí desses ecossistemas. O problema é que a gente tem visto várias mudanças, né, principalmente mudanças aí no clima, né, perturbações que influenciam diretamente a biodiversidade e que influenciam diretamente essa função ecossistêmica, as várias funções ecossistêmicas, né, principalmente aí aquelas que são governadas pelos produtores, né, no caso as plantas no ambiente terrestre, as algas aí no ambiente aquático, associadas ao sequestro de carbono, ciclagem, né, de carbono e de nutrientes. Então essas mudanças, ó, abióticas aí, essas perturbações, gente, a gente precisa tentar entender esse ponto de interrogação aqui, né? Como que essas mudanças vão alterar essas funções ecossistêmicas e como que vão alterar então esses serviços. Então, para o ambiente aquático, para o ambiente terrestre, a gente tem um monte de artigos bem recentes saindo, tá? Então, um ponto comum desses artigos é que a presença das espécies, ou a biodiversidade, ou a riqueza, aumentam as funções ecossistêmicas. Esse trabalho aqui é um trabalho bem legal, porque eles avaliaram diversos estressores, né, nesses ambientes, como, por exemplo, extremos climáticos, invasão de espécies exóticas, gente, mudanças na complexidade estrutural, mudanças, né, principalmente aí nos corais, né? Então a gente tem vivido aí um grande problema com o branqueamento dos corais, mudanças, né, no ciclo da água aí e mudanças na qualidade dessa água, levando então a essas alterações, né, morfológicas, histológicas, estruturais nesses corais que vão cascatear então para esses efeitos na biodiversidade. Isso aqui é uma daquelas análises de caminho, né, mostrando então como, por exemplo, que extremos climáticos têm uma influência negativa na riqueza de espécies associadas a esses corais e também, né, diretamente aí nas características desses corais, e isso então vai influenciar negativamente a riqueza, mas a gente sabe, ó, que a presença das espécies ou a riqueza de espécies tem um papel, gente, fortíssimo, essencial e positivo na produtividade, que é esse 0,80 que vocês estão vendo aqui. Quanto maior a complexidade estrutural do ambiente, né, quanto maior a heterogeneidade aí nessas paisagens,
também tem uma influência direta na riqueza, né? Então é essencial a gente conseguir quantificar todos esses caminhos, como vocês estão vendo aqui, para que a gente possa entender, né, finalmente aí o que acontece nessas funções ecossistêmicas e quais que seriam os impactos então nesses serviços ecossistêmicos, tá? Então esse aqui é um trabalho recente, mas bem legal, que quantifica de fato esses impactos aí. Então o que a gente precisa fazer hoje, né, é tentar entender quais são esses benefícios em termos de serviços ecossistêmicos, como que eles são influenciados por diversos drivers, como seriam, né, o caso esses associados a mudanças climáticas, essas mudanças, né, que não são associadas ao clima, mas principalmente ao uso da terra, como que isso tudo influencia a biodiversidade, os ecossistemas terrestres e aquáticos, os serviços ecossistêmicos, né, representados aqui pela polinização, pela pesca, por exemplo, e como que isso vai refletir, então, no bem-estar humano, tá? Por quê? Porque a gente precisa avaliar, por exemplo, quais são as capacidades de adaptação dessas espécies, desses ambientes ou da própria humanidade, né, essas mudanças, e quais que seriam estratégias interessantes, por exemplo, para a gente tentar entender, né, essas mudanças que ocorrem no funcionamento dos ecossistemas. Então essa figura aqui ela é bem interessante também porque ela mostra que isso tudo está interligado, né? Então a gente tem loops que envolvem cada uma dessas caixinhas aqui e são influenciados, né, por essas primeiras drivers ou esses primeiros agentes de mudança, como a gente pode perceber aqui. Essa ideia, pessoal, de serviços ecossistêmicos, ela não é recente, né, na ecologia, ainda bem. Então, um dos primeiros trabalhos foi esse do Constanza e colaboradores, né, saiu aí na Nature em 97, que foi essa ideia de tentar adicionar um valor monetário mesmo econômico para esses serviços ecossistêmicos. Então, esse trabalho é um dos trabalhos mais citados, né, nessa área de serviços ecossistêmicos, exatamente porque ele foi pioneiro, primeiro ao perceber que isso era necessário e segundo pelo grande esforço, né, que foi feito nessa época aí, imagina, né, quantos anos atrás, mais de 20 anos atrás, para tentar entender então, né, como que é que a gente poderia adicionar um valor econômico a esses serviços, tá? Então foi essa ideia de dividir cada um desses serviços e as funções, então eles têm uma tabela lá, depois vocês deem uma olhada, tá, gente? Com serviços ecossistêmicos, ó, formação do solo, ciclagem de nutrientes, controle biológico, polinização, produção direta de alimentos, quais que eram as funções e quais que eram, então, os exemplos, tá? E através de relações matemáticas, né, advindas aí da área da economia, em que a gente combina, né, essas razões de oferta e de demanda, como é feito normalmente na economia para os produtos, que é isso aqui, e que garante um preço, né, o que determina um preço, eles fizeram a mesma coisa, então, para os serviços ecossistêmicos essenciais, tá? Usando essa ideia aí dessa curva, né, de demanda aí e de fornecimento desses materiais que veio lá da economia, tá? E com isso, essa é uma figura do trabalho, tá, gente? Uma figura mais antiga aí, né, de 97, mas foi só para mostrar para vocês essa primeira ideia de tentar tarifar esses serviços, tá? Então isso aqui é um mapa com o valor global desses serviços ecossistêmicos, tá? Tem os detalhes todos lá no artigo. Quanto mais próximo das cores escuras aqui, vermelho, laranjado, preto, seria onde a gente tem um maior valor global desses serviços. Então, se a gente pensar em termos de floresta amazônica, por exemplo, floresta tropical úmida, né, a gente tem um grande valor em termos de prestação de serviços ecossistêmicos. A gente tem algumas valores mais claros, como vocês estão vendo, né? Ou em áreas desérticas ou em áreas mais geladas aí, porque estão associados, né, a essas áreas onde a produtividade primária é baixa, né, e produtividade secundária também, então o valor tarifado menor, tá? Mas mostra bem aqui a distribuição, né, do valor desses serviços ecossistêmicos. E depois uma série de updates, né, gente? Claro, nesse trabalho aí, ele é de 1997, então esse aqui liderado pelo próprio Constanza de novo, né, mas já em 2014, em que eles mostram as mudanças que ocorreram desde 97 nesses valores globais aí dos serviços ecossistêmicos, tá? Então, em 97, a estimativa é que valeria algo em torno de 33 trilhões por ano para todos os serviços avaliados, e hoje, então, a gente tem um update absurdo, quase 5 vezes esse número aí, né? Algo em torno de 125 e 145 trilhões de dólares americanos por ano.
O que eles fizeram para modificar esses números, pessoal, e chegar nessas mudanças, né, foi perceber, por exemplo, que o capital natural ele não poderia ser tarifado da mesma forma, né, que o capital humano e social, então não tem esse link direto, né, quantificável aí com o bem-estar humano, então passa por uma série de interações com essas medidas de capital aqui para que a gente chegue no bem-estar humano, tá? Isso levou ao aumento, então, né, desses números aí, desses valores, né? Ainda bem, desses serviços ecossistêmicos. Então, essa tabela, ela mostra, em termos dos biomas, né? Então, divididos aqui em marinhos e terrestres, né, os ambientes de água doce aqui, desertos, os ambientes agriculturáveis, inclusão das cidades, né, dos ambientes urbanos aí, como também fornecedores, né, de serviços ecossistêmicos através das áreas verdes. E tudo que está em número verde aqui, gente, indica valores que aumentaram, né, um serviço que teve um valor aumentado entre aquele primeiro paper de 97 e o de 2014, e em vermelho os valores que reduziram, tá? Então, um trabalho bem legal aí mostrando, né, como que a gente consegue quantificar isso aí. E depois disso, né, uma série de meta-análises e uma série de revisões mais recentes. Então, fiz só um apanhado geral aqui para mostrar para vocês. Essa aqui para o ambiente aquático, né, então para esses ambientes de água doce aí que são os lagos, de 2017, né, como vocês podem ver numa revista com um viés mais econômico, mas é uma meta-análise também mostrando então o valor desses serviços fornecidos pelos lagos, tá? Foram 133 estudos que eles avaliaram, gerou mais de 500 comparações da distribuição global usando aí medidas de produtividade primária e secundária. Então a gente tem, né, um viés meio biogeográfico aí, a maioria dos estudos, né, na região temperada, com uma grande predominância aqui nos Estados Unidos, ó, a gente não tem nenhum ponto aqui para o Brasil, mas eles avaliaram diversos dos serviços, né, fornecidos pelos lagos, como é o caso da erosão, né, segurar aí essas ideias das enchentes. Muitos desses serviços são culturais, tá, gente? Então associados aí, ó, a camping, né, atividades aí de recreação, mas também a pesca, né, tanto esportiva quanto comercial. Né, e associaram valores, que é o que está nesse mapa aqui, ó. Quanto mais escuro o tom de azul aqui, maior o valor do serviço ecossistêmico fornecido então por esses lagos, tá? Então tem uma série de trabalhos fazendo, né, a avaliação global desses serviços ecossistêmicos, em termos da biodiversidade, né, o efeito disso aí no fornecimento, por exemplo, né, no sequestro de carbono, fornecimento de água limpa, manutenção do solo, mas também aquela ideia, né, da recreação, a parte cultural. Então, eu achei legal que nessas últimas análises, né, que tem saído, tem havido uma preocupação de observar, por exemplo, o efeito, né, das áreas verdes nas cidades como fornecedoras de serviços ecossistêmicos. Então, a urbanização é uma das linhas de pesquisa, né, do nosso laboratório. A ideia é tentar entender um pouquinho como que as cidades, né, podem funcionar e como, de certa forma, também fornecedores de serviços ecossistêmicos através dessas pequenas áreas verdes, e como que a gente pode fazer o manejo disso aí para garantir a manutenção desses serviços, né? Então, a presença dessas áreas verdes, ó, das plantas aí, ela reduz, né, muitos dos efeitos negativos do ozônio. A gente sabe que a natureza a presença da natureza nas cidades, ela reforça, né, essa ideia do bem-estar humano e a necessidade de conservação, de preservação aí desses ecossistemas. A presença das plantas ou de corpos d'água aí reduz e regula a temperatura, né? Isso aumenta áreas verdes aí, aumenta o valor de mercado, né, de alguns desses complexos, algumas dessas construções aí nas cidades, e permite a gente fazer manejo, né? Então hoje tem várias ideias aí associadas a esses telhados e paredes verdes aí, e como que protege, né, contra a radiação ultravioleta. Então isso permite, por exemplo, né, tem uma série de trabalhos saindo, é uma área que eu tenho me interessado muito ultimamente, como que a gente consegue, né, fazer manejo dessas cidades aí para garantir o fornecimento de água e o fornecimento de pequenas ilhas verdes aí, né, que garantem de certa forma o bem-estar humano e muitas vezes a manutenção da própria biodiversidade, né, funcionam
como refúgios aí para a biodiversidade, mesmo que a gente tenha alterações, né, nesses padrões de riqueza e composição das espécies. E muito da teoria de ecossistemas, gente, tem sido levado em conta pelo pessoal da urbanização. Então, em contato com alguns professores da Escola de Arquitetura da UFMG, eu tenho visto que, né, eles têm tentado entender como que um ecossistema verde natural funciona, ou um ecossistema aquático, para tentar, por exemplo, pensar em como fazer, né, o manejo dessas áreas urbanas, levando em consideração, né, essa ideia do bem-estar aí da população. Tá? Então tem um grupo forte de pesquisa na UFMG, né, que tem começado a pensar um pouquinho nisso. Então tem alguns trabalhos saindo mostrando que a gente consegue, por exemplo, trabalhar o balanço energético desses telhados verdes, observar, né, através dessas diversas equações que fazem o fluxo de energia e de matéria nesses sistemas, como que isso pode funcionar para sítios de nidificação de aves e de insetos, como que reduz essas ilhas de calor na cidade. E os trabalhos mais recentes têm mostrado que esses pequenos manejos funcionam, na verdade, para fornecer todos os 4 grupos de serviços ecossistêmicos, tá? De fornecimento, suporte cultural e regulador, e isso reflete aí no bem-estar da população. Então, tem evoluído bastante para pensar em entender, né, esse balanço energético e fazer o design, engenharia mesmo aí de estruturas, né, nesses telhados verdes, que além de garantir, né, esse bem-estar, podem funcionar, por exemplo, para o fornecimento de energia. Né? Então, tem um benefício a mais que a geração de energia e a redução, né, ou a diminuição aí da necessidade do uso de energia elétrica, né? Principalmente pela substituição aí por células fotovoltaicas, né, e a ideia da energia solar. Né? Então a gente consegue aplicar bem essa ideia da teoria dos ecosserviços, né, e levar isso para esses benefícios. Tem uma série de trabalhos, gente, esse aqui é recente também, ó, saiu em 2019, fazendo essa avaliação desses grupos de serviços ecossistêmicos em ambientes urbanos, como eu mostrei para vocês nas cidades, mas também em ambientes naturais em escalas grandes, né, ou macroescalas. Esse aqui, ó, foi feito então em áreas montanhosas ao longo do globo, nas áreas mais baixas que estão no entorno, né, dessas áreas e depois expandindo para G, que é o que vocês estão vendo aqui, que são áreas globais. Então, ó, uma pequena área montanhosa, o lowland, que é essa área em torno, e depois global, tá? Então, as montanhas, por exemplo, são muito usadas, né, nessa ideia de recreação outdoors, de ecoturismo, mas elas fornecem, né, serviços ecossistêmicos importantíssimos, como é o caso da biomassa, sequestro de carbono, presença da biodiversidade, né? Então esse trabalho aqui fez essa avaliação aí para 6 serviços ecossistêmicos essenciais, que são esses aqui, que são fornecidos pelas áreas de montanha e pelas áreas, né, no entorno aí, e essa avaliação global, né? Então, bastante legal aí também, tá? Deixar as referências aqui, gente, por conta do tempo, não dá pra gente entrar, né, muito nos detalhes de cada um desses trabalhos. E para finalizar, eu queria só mostrar para vocês alguns dos pontos-chave, né, que a gente tem recentemente aí. Esse aqui é o relatório do IPBS, né? Isso saiu em 2019, em maio de 2019, e isso tem um update anual, né, gente? É uma grande base de dados aí que mostra, por exemplo, o que é que a gente tem, né, de informação mais recente em relação a polinizadores, polinização, produção de alimentos e segurança alimentar associada a esse serviço ecossistêmico. Então tem 10 mensagens principais, que são essas key messages aqui, mostrando o valor dos polinizadores e da polinização. Eu não vou ler todas aqui, gente, mas a ideia, né, tem 10 aqui, ó. A ideia é que a gente sabe que os polinizadores têm um papel essencial, a grande maioria das espécies silvestres e espécies, né, agriculturáveis ou de culturas aí tem uma dependência, né, em diversas escalas ou instâncias aí desses polinizadores. Então a manutenção, né, desses polinizadores é essencial para que a gente tenha produção de alimentos, né, e garanta aí a segurança alimentar. Então, além da polinização, né, eles são fontes de diversos benefícios aí para a população humana, inclusive na produção de mel, geleia real, pólen, né, que isso também é vendável, isso é tarifável, além desse serviço, né, que é prestado gratuitamente em termos da polinização. E a gente tem visto grandes ameaças, né, aos polinizadores e ao processo da polinização por conta dessas mudanças aí no uso da terra, tá? Então a gente sabe que esses serviços ecossistêmicos, eles mudam com a paisagem,
Então, essas pequenas alterações que a gente observa nos ambientes naturais, né, seja nos ambientes mais abertos ou nos ambientes florestais, principalmente por conta de mudanças, né, produção de alimento, pastagens, né? Então aqui mostrando, ó, campos de cultura de arroz, né? Esses sistemas agroecológicos aí vão ter efeitos diretos, gente, na biodiversidade, naquelas interações que a gente discutiu, como é o caso da predação, né? Que faz o controle de pragas, interações mutualísticas como a polinização, que é um ecosserviço. Então a gente sabe que tem mudanças na paisagem. Recentemente a gente revisou, né, através de uma meta-análise, aqui foi o trabalho da Gabi, que saiu aí em 2018, mostrando qual que é o efeito, né, da paisagem no fornecimento desses serviços ecossistêmicos. Então a gente fez isso através de uma meta-análise. Então nós avaliamos aí, ó, como que a complexidade da paisagem em termos de porcentagem de áreas naturais, porcentagem de áreas não agriculturáveis, agregação dessa paisagem que foi dividida em conectividade e fragmentação, e a heterogeneidade da paisagem influencia o fornecimento desses serviços. Então, esse trabalho aqui, gente, foram avaliados diversos serviços ecossistêmicos. Eu vou mostrar para vocês dois aqui, né, mais associados à ideia dessa aula de hoje, que seriam, então, o controle de pragas e a polinização. Para quem nunca viu uma meta-análise, gente, eu acho que eu já falei aqui em outra aula, mas o zero aqui marca a ausência de resposta. Isso aqui são dados contínuos, tá? Então, isso aqui é uma métrica para medir os dados contínuos. E aqui está cada um daqueles elementos da paisagem lá que foram avaliados. Esses números aqui indicam o número de comparações e o número de estudos, tá? Para cada um desses componentes aqui. Então, o que é que, no geral, né, essa meta-análise mostrou? Que quando a gente aumenta a complexidade da paisagem, ou aumenta a porcentagem de áreas naturais ou áreas não agriculturáveis, a gente tem um aumento na resposta de inimigos naturais de pragas, né? Então, exemplificando aqui com a joaninha, em quase 50%, tá, gente? Que são esses números que vocês estão vendo na escala aqui. Ou seja, se a gente conseguir manter áreas naturais nessas paisagens e áreas naturais maiores, ou seja, uma maior porcentagem de área natural, a gente aumenta o controle de pragas em 40% e a gente aumenta a polinização, gente, em quase 50%, que são esses números que vocês estão vendo aqui, né? Então esse trabalho foi bem legal porque a ideia foi mostrar que a paisagem tem um efeito no fornecimento desses ecossistemas e em níveis menores de alterações na paisagem a gente tem um benefício no aumento do serviço, né? Então manter essas paisagens mais íntegras, mais interligadas, mais complexas, mais heterogêneas garante um melhor, né, um aumento aí no serviço ecossistêmico, tá? Então, entender, né, essas mudanças aí na paisagem, como que muda o fornecimento do serviço é essencial, né, especialmente aí durante o antropoceno. Como vocês já viram em outras aulas comigo, a gente sabe, né, que a extinção que a gente tem visto, essas mudanças no uso da terra, fragmentação, isolamento desses fragmentos, levam diretamente à perda dos serviços ecossistêmicos, né? Então essas alterações têm efeito a curto, médio e longo prazo, e a gente sabe que fragmentos pequenininhos, áreas contínuas, né? Áreas contínuas isoladas, áreas contínuas mais próximas da paisagem, tem dinâmicas completamente diferentes, né? Em termos de riqueza, em termos de funcionamento, em termos, por exemplo, da presença humana e da caça, né? Que vai ter um impacto direto na defaunação, no efeito de borda, e isso tudo vai levar a essas alterações dos serviços. Esse aqui é aquele artigo do DISO que eu comentei para vocês em um seminário, em uma outra aula, que mostrou, né, desde 2014 como que reduções em vários dos grupos que a gente tem visto em termos de biodiversidade vai levar a impactos diretos, então, nos serviços ecossistêmicos. Então, o que eles mostraram aqui, ó, que já um decréscimo de aproximadamente 30% para todas as ordens, né, de insetos que eles avaliaram. Então, no caso aqui, ó, os besouros, as formigas, borboletas, libélulas e os ortópteros, né, representados aqui por um gafanhoto. Então, tem um declínio, né, absurdo aí nessas populações. Para a Inglaterra, somente ó, entre 30% e 60% das ordens de insetos já mostram declínio nas populações. Isso é meio direcionado para alguns grupos, né? Então, para Lepidoptera, por exemplo, que é um grande bioindicador, né? E aqui todos os outros invertebrados combinados
tem um declínio de quase metade, né, das espécies, e no geral a gente tem uma diversidade menor, né, desses organismos em áreas mais perturbadas, ou seja, isso aqui é o resultado de uma meta-análise também mostrando que só para os lepidópteros, né, a gente tem uma redução na diversidade aí com o aumento dessas perturbações, tá? Com declínios bem consideráveis. Lembrando, gente, que esse grupo aqui, né, de insetos é responsável por vários daqueles processos e funções ecossistêmicas. Na fase larval são grandes herbívoros, na fase adulta, né, excelentes polinizadores, funcionam como alimentos para aves insetívoras, que são excelentes dispersores. Então a gente pode, né, aves mais generalistas, aí a gente consegue fazer esses links entre os processos, as funções e os serviços ecossistêmicos, tá? Situação também não tá bonita para aves e mamíferos, né? Então esse trabalho também de 2014, em breve deve ter um update aí nesses números, mas mostrando os declínios globais, né, em número de espécies, que é o que vocês estão vendo aqui, representado pelo número de indivíduos em 10 mil quilômetros quadrados, quanto mais vermelho, pior, né? Então a gente tem visto grandes declínios aqui nessas regiões, principalmente florestais. E esse trabalho foi além, eu comentei isso num seminário de vocês, por isso que eu adicionei o slide aqui. Ele foi além para medir também, além desses processos, funções e interações, os serviços ecossistêmicos, através de um experimento muito legal de remoção da fauna grande, né? Então, grandes áreas de cercamento, gente, nessas savanas aí africanas, né? Então isso foi feito lá no Quênia. Então, através de cercamento, eles excluíram esses grandes mamíferos para simular a defaunação e começaram a observar coisas bem simples, como é o caso da ausência, né, dessas pilhas de fezes que esses animais, a partir da alimentação, depositam normalmente nesses sistemas. Então, na área controle, ó, tem um grande número, né, de pilhas de fezes depositadas, onde esses animais foram excluídos, tem uma redução fortíssima e significativa, e isso vai cascatear para todas as outras interações que eles mediram. Que eles observaram que normalmente ao reduzir esses animais grandes, né, a presença dos animais grandes, tem um aumento, tá, gente, de consumidores, mas de tamanho corporal pequeno, que é isso que vocês estão vendo aqui. Isso altera as interações animal-planta e altera as funções dos serviços ecossistêmicos, tá? Então eles fizeram isso de diversas formas, né, mostrando aí esses efeitos em cascata, que vão ter efeitos nas interações e que vão ter efeitos nesses serviços ecossistêmicos. Por quê? Aumenta, por exemplo, a prevalência de doenças, reduz a expressão, a quantidade, a frequência de ocorrência de micorrizas e diminui as taxas de transpiração e fotossíntese. Por quê? Porque a gente altera essas comunidades vegetais por conta dessas alterações nas interações entre animais e plantas, tá? E é claro que isso vai ter um efeito direto, né? Então eles mediram as consequências da defaunação nesses ecossistemas. As barras azuis aqui nessa figura representam baixa densidade de animais, que é o L de low aqui, e as barras vermelhas, alta densidade de animais, que é o H de high, tá? Então, na presença desses animais, ó, em alta densidade, a gente tem um aumento na dispersão de sementes, um aumento na decomposição, um aumento, né, no carreamento de matéria orgânica e um aumento da herbivoria, tá? Um aumento aí na remoção, né, de fezes, um exemplo aí com os besouros rola-bosta, aumento na polinização, na regeneração e na ciclagem do carbono, tá? Então a gente consegue medir exatamente esses serviços aí ecossistêmicos. E hoje a gente sabe que a defaunação é um grande problema, né? A gente já conversou bastante sobre isso nessa disciplina, eu tenho certeza que em ecologia de comunidades também. Então, essa perda desses animais de médio e de grande porte, que são excelentes dispersores, como é o caso das aves aqui, vai ter um impacto direto, né, gente, na vegetação e na atmosfera, via sequestro de carbono, via produtividade, via acúmulo de biomassa, via decomposição, tá? Então, vários trabalhos já mostraram isso. Esse aqui é um dos pioneiros, né? E foi feito aqui no Brasil, em áreas aí de plantação de palmiteiro. Então, um trabalho bem legal, né? Que avaliou 22 pontos aí em locais, em remanescentes florestais de Mata Atlântica, onde aves grandes, né? Como é o caso dos tucanos, ainda estavam presentes, e locais representados aqui em vermelho, onde essas aves de médio e grande porte já estavam ausentes, né? Sobrando apenas aves menores.
Isso faz uma diferença nas sementes que eles coletam e no tamanho das sementes que eles coletam. Então, nas áreas preservadas, né, ou fragmentos mais pristinos aí, onde esses animais estão presentes, a gente tem sementes grandes sendo removidas e dispersas. Nas florestas defaunadas após 50 anos, a expectativa é que a perda desses animais grandes faça com que somente sementes menores sejam dispersas por animais menores, mudando, é claro, a cara aí da floresta, né? Então a gente tem uma série, gente, de resultados, né, documentados para isso nesse relatório do IPBS. Então coloquei só um resumão aqui para vocês. Tem um específico para polinização e aqui no geral, né, para esses serviços ecossistêmicos. Então o IPBS foi criado aí desde 2012, né, com essa ideia de entender a partir de dados científicos o que tem acontecido em termos de mudanças na biodiversidade nesses serviços ecossistêmicos e como que a partir desses dados, né, o governo aí pode tomar decisões informadas, né, sobre algumas estratégias de manejo aí, tá? Então a ideia é reforçar mesmo a interface entre ciência e política, tá? Eu acho fantástico essa base de dados, né, e o que o IPBS tem trazido de retorno aí para a sociedade, tá? Então, tem várias funções, né, dessa plataforma aí, eu estou marcando aqui só a que interessa para o assunto da nossa aula, que é produzir esses diagnósticos sobre a biodiversidade, sobre esses serviços ecossistêmicos, tá? Então, tem quase 12 mil artigos, esse dado aqui é de 2019, né, já deve ter dado um update aí, mas quase 12 mil artigos, né, científicos aí, fontes confiáveis de informação, né, mais de 100 países envolvidos e cientistas, né, 550 cientistas aí envolvidos, né, na manutenção aí dessa informação de qualidade. E isso porque a gente sabe, né, que a natureza, como eu falei para vocês, além desses valores intrínsecos, né, se a gente nem quiser pensar na parte intrínseca e além dos valores intrínsecos, a gente sabe que esses benefícios, né, da natureza aí, eles são refletidos em qualidade de vida ou bem-estar humano, tá? O problema é que a gente tem visto que várias forças, né, naturais, diretas ou antropogênicas principalmente, têm tido um impacto direto, né, na natureza, um impacto direto nesses benefícios que vão acabar impactando então a qualidade de vida, tá? Então essa aqui é uma figura da própria plataforma, né, mostrando a ideia de tentar entender cada um desses caminhos aqui. Então esses relatórios anuais, né, o último é de 2019, eles retratam alguns desses serviços ecossistêmicos, né, muita coisa aí para polinização e como que as consequências, né, dessas mudanças no uso da terra vão afetar esses serviços, tá? Também vários dados para redução da biodiversidade, documentação das extinções e as alterações na paisagem, né, como que elas trazem consequências aí para as comunidades e para os serviços. Quais que são os 5 pontos-chave, gente, desse relatório? Primeiro, algo em torno de 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção em algumas décadas, se a gente não conseguir frear, né, e diminuir ou pelo menos alterar algumas dessas razões aí de perda da biodiversidade. Então tem uma tendência aí para alguns grupos, né, principalmente anfíbios, mamíferos, aves, répteis e peixes aí ao longo dos anos, né? Então isso aqui é a medida cumulativa aí dessa extinção de espécies. E essa figura aqui mostra os declínios, né, na sobrevivência de espécies desde 1980, quando foi criado esse índice, né, ou essa lista aí das espécies ameaçadas, e a gente tem visto, né, uma ameaça constante para aves, mamíferos, anfíbios, para espécies de plantas, mas para os corais, por exemplo, né, a gente tem visto uma situação bem negativa aqui de redução aí da sobrevivência, né? Então alguns grupos mais prejudicados do que outros. Quem que são os principais drivers, né, ou mecanismos responsáveis por essas mudanças? Principalmente as mudanças no uso da terra e da água, tá? Então, aproximadamente 75% dos hábitats terrestres e 66% dos hábitats aquáticos já foram modificados por essas atividades humanas. E uma conclusão interessante, gente, do relatório é que esses padrões, né, de mudanças aí no uso da terra e na biodiversidade, eles são bem menos intensos em áreas que são manejadas pelas comunidades locais ou povos indígenas, né? Então seria a diferença entre isso e isso,
né? Então mostrando para a gente que a gente tem a aprender, né, em termos de sustentabilidade aí, com quem consegue, né, fazer isso e manter esses serviços ecossistêmicos, e não uma situação como essa, né, bastante triste, como vocês estão vendo aqui. O terceiro ponto-chave é que houve uma certa mudança, né, de quem são os governantes ou os mecanismos de perda de biodiversidade em relação ao que a gente acreditava, né, desde a biologia da conservação aí da década de 70. Então, hoje, importância descendente, gente, o principal mecanismo responsável pela perda de biodiversidade é, de fato, mudanças nas paisagens, tá? O uso da terra, seguido da exploração direta dos organismos, mudanças climáticas, poluição e invasão de espécies exóticas. Por que eu falei que houve uma mudança? Porque durante muito tempo a gente acreditou que invasão de espécies exóticas era o segundo, né, mecanismo aí de impacto na biodiversidade. O que o relatório mostrou é que a exploração direta, né, ou a superexploração via caça e pesca, tem um impacto, gente, ainda maior do que a invasão de espécies exóticas, né? Então, triplamente triste aí, tá? Então, os principais mecanismos, né, de perda de espécies organizados aqui de 1 a 5, ó, mudanças no uso da terra, como eu falei para você, né, para vocês, da terra e da água. Exploração direta dos organismos é responsável por declínio de 1/3, né, do estoque marinho, né? Então, assim, a sobrepesca está em níveis realmente alarmantes. Mudanças climáticas globais, né, já ameaçando aí metade das espécies de mamíferos, né, e 1/4, 25% das espécies de aves. Poluição, especialmente no ambiente marinho, né? Vocês tiveram alguns seminários aí mostrando isso, a presença dos microplásticos, e invasão de espécies exóticas, né? Subiu aí em torno de 70% desde 1970, né? A globalização é grandemente responsável por isso aí. Então a gente precisa avaliar esses mecanismos diretos e indiretos de perda de biodiversidade, tá, gente? E tentar entender esses mecanismos. Então aqui eles listaram os 5, ó, né, ou vários aqui, ó, os 5 e outros, né, em menor expressão, e como que eles influenciam o ambiente terrestre, aquático e marinho em termos de porcentagem, né, de mudança. Então depois, né, deem uma olhada aqui, ó, mostrando numericamente aí como que a gente consegue quantificar, né, essa redução na biodiversidade guiada por esses diversos mecanismos. E para finalizar, gente, a conclusão final, né, principal aí desse painel do IPBES, em maio de 2019, foi que a saúde dos ecossistemas, né, nos quais nós e todas as outras espécies dependem, está deteriorando muito mais rápido do que a gente poderia imaginar, né? E a gente, de certa forma, está erodindo a fundação da nossa economia, né, da segurança alimentar, da saúde e da qualidade de vida, né, da população humana. Né? Então, uma conclusão bastante triste aí, mas que eu espero que seja assim, gatilho, né, para mudanças, para que a gente possa alcançar, através de algumas estratégias, né, pautadas na ciência, aí, esses objetivos, né, principalmente do desenvolvimento sustentável. Então, eu encerro aqui, gente, essa parte do bloco 2, né, de efeitos das espécies, efeitos da paisagem, aí, nesses serviços ecossistêmicos, dinâmica temporal e espacial desses ecossistemas. Espero que a gente, né, possa, a partir dessa informação aí compartilhada, pensar, né, em estratégias e maneiras de mudança aí para que daqui 10 anos, 20 anos, a gente esteja discutindo coisas melhores aí para os ecossistemas e não, né, esses problemas ou esses drivers aí de mudanças, tá bom? Obrigada, pessoal.